Aliações ao Irã e existe a possibilidade de ataques a instalações nucleares ou campos de petróleo. Direto de Israel, Michel Gaveno chega com as informações. Boa tarde, Michel. Os israelenses estudam como vão retalhar ao Irã pelo ataque com quase 200 mísseis desta semana. Aqui em Israel, os líderes militares estudam se vão atacar as instalações de petróleo do Irã ou os locais onde o país inimigo é acusado de tentar produzir bombas atômicas. No Líbano, os soldados israelenses continuam avançando. Os combates agora são frente a frente com os membros do Hezbollah. Segundo os israelenses, já foram mortos mais de 400 terroristas. 8 soldados israelenses também já morreram nos combates. O exército de Israel afirma que encontrou dezenas de armas escondidas em casas nos vilarejos no sul do Líbano, que ficam muito próximos da fronteira com Israel. O Hezbollah também continua disparando centenas de foguetes contra Haifa, a maior cidade do norte israelense, e também contra toda a região da Galileia. O Hezbollah ainda não confirmou se o homem que era apontado como o novo líder do grupo morreu em um ataque de Israel nesta semana. Ele está sem contato com os líderes do grupo desde o dia do bombardeio. Israel continua também atacando o bairro que é o reduto do grupo xiita em Beirute, a capital libanesa. Segundo Israel, o objetivo é atingir novos líderes e também os centros de comando e armazéns de armas do grupo para acabar com a guerra e cumprir o objetivo israelense, que é devolver a paz ao norte de Israel. Bom, Michel Gaveno trazendo informações pra gente, atualizando a situação do conflito. Nessa semana, o exército israelense atacou o centro da capital do Líbano, Beirute, pela primeira vez em quase 20 anos, meus amigos. A situação no Líbano é tensa e o país acumula mais de 1.000 mortos, além de milhares de desabrigados. Para saber mais sobre a situação dos brasileiros que estão no Líbano, nós conversamos agora com o presidente da Fuliban, que é a Fundação Libanesa de Minas Gerais, o Frederico Aburashid. Boa tarde, Frederico. Pronunciei o seu sobrenome de forma correta? Boa tarde, William. Boa tarde a todos os amigos aí da Itatiaia. Agradeço a cobertura que vocês têm feito sobre esse conflito. Sobre o meu nome é Frederico Aburashid. Aburashid. Mas tá certo. E bom, tudo bem. Aburashid, vamos lá então. Eu gostaria, né, de dar voz à comunidade, e eu queria saber qual é a situação de momento hoje no Líbano e se vocês estão pedindo muitos pedidos de ajuda, né, das pessoas pedindo a repatriação. Bom, é importante dizer, isso tem sido muito falado, né, na imprensa. O Líbano é um país pacífico, né? É um país que não oferece capacidade militar para resistir a ataques, muito menos de Israel, né? A população brasileira no Líbano hoje gira em torno entre 20 a 30 mil pessoas, né? Eu gosto muito de falar que o Líbano é um país irmão do Brasil. Então, a maior comunidade de libaneses fora do Líbano é no Brasil, né? Hoje a comunidade árabe no Brasil gira em torno de 10 milhões de habitantes aqui no Brasil, né? Há mais libaneses fora do Líbano e no Brasil, né, presentes no Brasil, do que no próprio Líbano. Então, o primeiro país que o Líbano recorre, que os libaneses vão recorrer, é justamente ao Brasil. E a comunidade libanesa está muito grata ao governo brasileiro, porque realmente o governo brasileiro tem sido uma voz importante, né, no conflito que nós estamos experimentando lá. A situação dos brasileiros, assim como dos libaneses, é uma situação de muita aflição, porque é um país que já enfrentava uma grave crise econômica e agora está enfrentando
realmente as agruras desse conflito, de uma guerra que não pertence ao Líbano, não pertence aos libaneses, e muito menos aos brasileiros que estão lá. Nós estamos acompanhando, né, o envio do avião brasileiro. Ele acabou atrasando por questões de segurança, né? Foi primeiro para Lisboa e agora já está em Beirute. O senhor pode me dizer se esse trajeto, ele é realmente um trajeto seguro para que as pessoas consigam chegar ao aeroporto? O senhor tem alguma informação da situação no local? Sim, o que a gente espera, né, a sensibilidade de Israel para que seja viabilizado esse trajeto às pessoas que estão sendo objeto desse resgate, né? Uma vez que o conflito estaria sendo entre Hezbollah, que é um grupo paramilitar presente no Líbano, e Israel, e não contra os libaneses, não contra o Estado libanês. Então nós esperamos a sensibilidade do governo de Israel para que os bombardeios cessem nesse período que estão sendo realizados os resgates, né? E a palavra correta é resgate, porque para essa repatriação dos brasileiros lá. Porque, infelizmente, o Líbano é um país que tem uma extensão de 10.500 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, em termos comparativos, o Líbano é da extensão da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Ele é metade do menor estado do Brasil, que é Sergipe, né? Então, um bombardeio, ainda que seja na região sul do Líbano, ele afeta o país todo, né? Afeta a infraestrutura, afeta a economia toda, né? Os deslocamentos que têm sido feitos têm alcançado o Líbano inteiro, né? Então, o governo brasileiro, o Ministério da Defesa, a FAB, estão em contato permanente com o governo libanês e certamente esse voo a gente acredita que será seguro, né, para o resgate dessas primeiras entre 220 e 240 pessoas. Mas os pedidos de resgate, né, já são em torno de 3.000 pessoas. Até o último número que eu tinha, né? Então 3.000 brasileiros que estão pedindo socorro para serem repatriados. Me perguntaram sobre a questão dos voos comerciais, se ainda existem voos comerciais fretados. É um número reduzido, né? Extremamente reduzido, justamente por causa dessa insegurança, né? Se antes os bombardeios eram limitados à região sul, agora eles já atingem a capital Beirute, né? Então é uma situação muito delicada, muito difícil, porque é um estado de guerra. Bom, e o senhor falando sobre esse estado de guerra, nós acompanhamos na Ucrânia a formação do corredor humanitário, né, e da tentativa de ajudar essas pessoas nesse momento, né, de fuga da área do conflito. Eu queria pedir licença ao senhor, porque eu tenho um chamado agora do Gabriel Máximo. Ainda não existe a data para essa repatriação de brasileiros que estão na área da região do confronto. A aeronave que fará o transporte já está preparada para a viagem de volta. O Gabriel Máximo traz os detalhes para a gente. Vamos ouvir. O avião da Força Aérea Brasileira, que fará a primeira repatriação de brasileiros que estão na zona de conflito no Líbano, pousou agora há pouco no aeroporto de Beirute. O KC-30 tem capacidade para transportar até 240 pessoas e conta com militares da área da saúde em sua tripulação, incluindo médicos, enfermeiros e psicólogos. Apesar do pouso na capital libanesa, ainda não há data de retorno do voo de repatriação ao Brasil. Com a escalada de ataques de Israel ao grupo xiita Hezbollah, ao menos 3.000 brasileiros que vivem no Líbano entraram em contato com a embaixada em Beirute, pedindo para retornar ao país. O presidente Lula já afirmou, inclusive, que o governo federal vai se empenhar para trazer todos que quiserem retornar ao Brasil. Vale lembrar que 2 adolescentes brasileiros já foram mortos por causa do conflito. De Brasília, Gabriel Máximo. Gabriel, obrigado pela informação. Você que está ligando na Itatiaia agora, a gente está conversando com o presidente da FULIBAN, que é a Fundação Libanesa de Minas Gerais, o Frederico Abu Rashid.
Frederico, me ajude numa coisa. O senhor falou sobre a presença, né, do Hezbollah dentro do Líbano. Israel bombardeou alguns pontos estratégicos onde esse grupo estaria escondido, e eu fico imaginando o resultado, né, principalmente na parte de infraestrutura hoje do Líbano. O senhor tem detalhes sobre a situação, né, das pessoas que estão no local? Falta água, falta luz, porque do primeiro momento de guerra, as instalações, a infraestrutura é o primeiro ponto atacado. O que o senhor tem de informações a respeito da situação das pessoas que estão hoje no Líbano? Os bombardeios, inicialmente, eles estavam limitados a pontos estratégicos em que o grupo Hezbollah fica instalado, né, que é no sul do Líbano. E essas são as informações até repassadas por Israel, né? Todavia, agora, as notícias que nós temos, inclusive de nossos patrícios que moram lá, é que os bombardeios já atingem áreas de deslocamento, estradas que seriam utilizadas para o deslocamento da população em cumprimento aos comunicados de Israel que seriam feitos bombardeios, né? Então, as vias de acesso, por exemplo, para a Síria estariam sendo bombardeadas, né? Essas regiões próximas ao aeroporto de Beirute também estariam sendo bombardeadas. Um hospital já teria sido bombardeado, e os números que nós temos a respeito desse bombardeio de vítimas da área de saúde seriam em torno de 30 profissionais da área de saúde, e já teria alcançado um número de 100 vítimas, compreendendo aí também serviços públicos militares, né, corpo de bombeiro, enfim. Então, realmente é uma tragédia humanitária, né? Nós não temos nada, o povo libanês não tem nada contra o povo de Israel, né? Existe um conflito político que já se arrasta há muitos anos, mas que o povo libanês não quer nada contra o povo de Israel, nem contra nenhum outro povo. O povo, ele quer restabelecer a sua economia e manter a sua paz interna, uma paz que foi conquistada no Líbano depois de 15 anos de guerra civil, né? Então, muitos se perguntam, mas por que o governo libanês ou o povo libanês não se opõe ao grupo do Hezbollah, né, que é um tema extremamente polêmico para os libaneses, porque justamente em virtude desse período da guerra civil que o país enfrentou, né? Foram 15 anos de guerra civil, e depois desses 15 anos o país conseguiu fazer a paz interna com muito suor, né, e com muito sofrimento. Então conseguiu estabilizar a sua economia, conseguiu, hoje é um país que tem mais de 17 religiões convivendo harmonicamente. Então não são aspectos simples para serem vencidos ou serem superados, né? Por isso que nós, aqui, a comunidade líbano-brasileira, sempre clama pela compreensão também de Israel para se buscar uma saída diplomática para isso, né? Uma saída diplomática. Não há dúvida de que a força militar de Israel é extremamente superior ao exército libanês. O Líbano não tem um exército estruturado, né? E tampouco o grupo paramilitar que tem o Hezbollah tem capacidade de resistência. Nós temos que ser transparentes, ele não tem capacidade de resistência. Desculpe interromper, mas o senhor acredita que é possível fazer isso através da diplomacia? Ou o senhor acredita que nós estamos num momento tão delicado e a crise no Oriente Médio ela só pode escalar? Da forma como está sendo desenhado o cenário, essa crise vai escalar, né? Porque outros atores que têm poderio militar estão sendo sensibilizados por essa
violência que está acontecendo, né? Já são mais de 1.500 mortos no Líbano, né, em virtude desses ataques. O senhor fala sobre a resposta do Irã a Israel? Exatamente. O Irã já está se manifestando, buscando outros apoios, né? E a população, a comunidade internacional não pode ficar em silêncio diante dessa tragédia humanitária. Nós não tiramos as razões, as justificativas de Israel quanto ao que ocorreu em relação ao grupo Hamas ou aos ataques do Hezbollah. Nós não entramos nesse mérito. O que nós queremos defender, e a única solução que nós vemos, é justamente para o diálogo diplomático, porque mais violência, mais conflito, mais bombardeios, isso alcança uma população inocente que, se antes não tinha nada contra o Estado de Israel, essas crianças vão crescer sob o estigma do ódio e da violência. Isso não é bom, isso não é bom para as gerações futuras, né? Nós precisamos cultuar aí uma cultura de paz, de diálogo. É inacreditável que em 2024 a gente ainda assista esses massacres entre pessoas, né? Bom, o senhor tocou num ponto no início, e eu peço até desculpas, porque o senhor falou sobre a crise financeira e eu fiquei sabendo, eu gostaria que o senhor me confirmasse isso, que a Fuliban, a Fundação Libanesa de Minas Gerais, ela está fazendo uma campanha para ajudar essas pessoas que hoje, né, estão saindo do Líbano, estão buscando abrigo e até mesmo para enviar recursos para que as pessoas possam sobreviver, né, no momento desse de crise. É verdade? Vocês criaram uma campanha? A Fuliban está com essa campanha em andamento? Sim, o que acontece é, desde a explosão do Porto de Beirute há 4 anos, o Líbano vem enfrentando uma crise sem precedentes. O Banco Mundial definiu essa crise econômica do Líbano, mesmo antes agora da eclosão dessa guerra. Definiu como uma das piores nos últimos 150 anos, né? Para se ter uma ideia, a inflação no Líbano no último ano beirou os 200%. A moeda teve uma desvalorização de mais de 90%. Então, mesmo antes da crise, agora da guerra, sim, nós já vínhamos fazendo um trabalho junto às demais entidades líbano-brasileiras e à comunidade árabe e aos amigos brasileiros também, de apoio humanitário, né? Liderados inclusive pela embaixada do Líbano no Brasil e todo o corpo consular aqui. Então, as entidades líbano-brasileiras, a Fuliban faz parte, a Fundação Libanesa aqui de Minas Gerais, nós criamos uma associação nacional, que é a Unidos pelo Líbano, e agora, com a eclosão da guerra, a nossa preocupação maior era não deixar o sistema de saúde, que já colapsou, né, deixar desamparado, né? Então, liderados também pelo Consulado Geral do Rio de Janeiro e de São Paulo, nós já conseguimos aí 10 toneladas de medicamentos. Nós estamos com o governo brasileiro viabilizando a remessa desses medicamentos e lançamos a campanha Sarra Líbano e junto com a Associação Médica Líbano Brasileiro, que reúne grandes nomes da medicina. Peço licença aqui para citar o Robert Nemer, lá de São Paulo, o doutor Sérgio Ked, aqui de Minas Gerais, doutor André Murat e outros, né? Nós estamos, então, através dessa campanha, arrecadando fundos para compra de medicamentos, exclusivamente compra de medicamentos e remessa para o Líbano. O sistema de saúde colapsou. Eu imagino, se você já tinha um problema, né, no país, numa crise econômica, e aí você ainda tem uma guerra instaurada no território, tudo fica mais difícil.
Eu vou passar para vocês, a produção está me passando aqui, a chave Pix, que é o CNPJ 47-889-676/1001, melhor, 1000 ao contrário, /41. Vou repetir, é o 47-889-676/1000 ao contrário, 41, Banco do Brasil, agência 82589, conta 8753, agência 82589, conta 8753. Eu queria muito agradecer a participação do presidente da Fuliban, da Fundação Libanesa de Minas Gerais, Frederico Abu Rachid. Obrigado pelo bate-papo, né? E torço muito para que a paz volte a reinar no Líbano e em todo o Oriente Médio. Muito obrigado, William, muito obrigado, Itatiaia. O Líbano é um país milenar, é um país pacífico, para que todos saibam, é o país que mais acolhe refugiados do mundo, extremamente plural, né? Ele não quer guerra, ele quer paz para poder restabelecer sua economia e progredir, né? Qualquer doação dos amigos é significativa para nós. Bom, né? Então fica aqui o convite para que todos participem e que possamos realmente encontrar a paz, que é o que todos precisam, né? É isso que nós precisamos. Obrigado, Frederico, pelo bate-papo. Vou repetir a chave Pix, CNPJ 47-889-676-1000 ao contrário, /41. Ótima tarde para o senhor, bom final de semana. Obrigado para todos aí. Vamos por intervalo rapidinho, já a gente volta.